Olá, amados! Estamos aqui em mais uma live e hoje vamos ter a participação da pastora Kátia, minha mãe. Dê oi aí, mãezinha. Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça dele esteja sobre nós, no só corpo e no só espírito. Amém. Boa tarde. Então a gente está ao vivo aqui para o Instagram, depois vai ficar para o IGTV. Amém? E depois vai subir já gravado para o canal. Então vocês que estão vendo pelo YouTube, já está gravado, tá bom? Eu quero abrir esta live que tem o tema Os Mistérios de Deus, com a palavra em Abacuque, o capítulo 2 na íntegra. Então Abacuque 2, vou ler todo o capítulo. Deixa eu passar aqui pra mim e aí depois eu passo pra ela, só pra gente conseguir ler direitinho aqui pro povo. Então olha o que diz a palavra no profeta Abacuque. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei. Importante saber que os mistérios de Deus têm um tempo determinado, que nada tem a ver com o nosso tempo humano, com o tempo Cronos, mas tem a ver com o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Então nisso o profeta, ele deixa claro: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então ele estava se queixando para Deus e Deus lhe mandou a resposta. A partir do verso 2, diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que seja fácil de ler, pois a visão aguarda um tempo específico, fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Ou seja, quem fez coisa errada, quem venceu em cima de coisas erradas, vai agora se tornar uma vítima das próprias pessoas que o enriqueceram, que o tornaram grande para este mundo. Agora, essa pessoa que venceu desta forma será vítima deles. É isso que quer dizer aqui. Verso 8 em diante, estou em Abacuque capítulo 2. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ou seja, pegou o atalho, né? Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ou seja, o propósito de Deus vai se cumprir. Quem venceu contra a palavra, em cima de coisas ilícitas para a palavra de Deus, para o próprio Deus,
vai cair e a palavra de Deus se cumprirá. Amém. Ou seja, o evangelho chegará, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai se cumprir o propósito de Deus, no tempo de Deus e da forma que Deus estabeleceu. 15, verso 15 em diante, Abacuque 2. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Está bebendo bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá o que agora parece glória. Então é esse mundo que a gente está, em que as pessoas nos embriagam. Isso não é só bebida física, para ver a nossa nudez. As pessoas, elas nos fazem ir por um caminho para que a nossa vergonha venha à tona. Então ninguém mais quer saber se o outro vai ficar bem, quer mais é saber do outro se dar mal. É isso que o Senhor está dizendo. E que vem a mão direita do Senhor. A destra de Deus é a justiça, que vem sobre quem provocou isso, embriagou o próximo para ver a sua nudez, ou seja, a sua vergonha. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Pode o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Ou seja, quem faz um ídolo para si mesmo, ou para um povo, uma nação adorar, está provocando a ira de Deus. Porque olha o que Deus diz. Eles podem ser de ouro e prata, mas não têm vida. Eles não respiram. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Amém. Então, peço perdão aí pelas gaguejadas, porque eu estou tentando ler rápido, tá, amados? Para a gente fazer a nossa live sempre em cima do tempo mínimo, para que todo mundo possa acompanhar. Mas essa é a palavra escolhida para abrir esta live, onde foi dado ao profeta Abacuque um vislumbre da parte de Deus sobre o futuro. Então, os mistérios de Deus são revelados através de quê? Da sua palavra. Então, quem não tiver a Bíblia não vai entender os mistérios de Deus. Foi por isso que o Senhor escolheu esta palavra para abrir. E agora a pastora Kátia vai comentar isso e continuar com a palavra que Deus revelou a ela. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, a Juliana, ela fala sobre os mistérios de Deus, né, como resposta às nossas orações. E quando o Senhor me colocou também para fazer essa live, em companhia dela, o Senhor me deu também o mistério da vontade de Deus sobre cada um de nós, né? Como é que nós reconhecemos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas causas, para tudo aquilo que nós oramos e queremos como resposta de Deus? Então, essas respostas de Deus, a vontade de Deus, na verdade, é o que Ele quer de nós, é um mistério. E esse mistério só nos é revelado quando nós oramos, né? E como é que você ora? Você ora como a Juliana falou, buscando na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que fala conosco. Nós só vamos ter resposta de Deus conhecendo a palavra de Deus, nos enchendo do Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo habite em nós. Amém. Mas quando o Espírito Santo habita, existem dois sentidos. Existe aquela habitação que é temporária e existe aquela habitação que é permanente. Se você não tiver em constância com o Senhor, em continuidade de oração com o Senhor,
todo dia a palavra, todo dia a resposta de Deus, todo dia saber qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Você vem para Deus como um estrangeiro, se você não tiver essa continuidade. É como você fazer uma viagem, se hospedar num hotel, né? E aquela habitação, ela é sua. Você vai habitar ali 5, 7 dias, 15 dias. Quantos dias você agendou para passar aquela temporada ali? 15 dias. Então, 15 dias é quando você vai fazer a sua vontade naquele local, naquilo que você planejou. Só que com Deus é diferente. O Senhor, Ele habita em nós. O Espírito Santo tem que estar repleto. Amém. Nós temos que estar 7 vezes mais repletos do Espírito de Deus em nós, para que nós possamos ter a perfeita e boa e agradável resposta de Deus como vontade dele na nossa vida. Amém, irmãos? Então, esse habitar seja permanente, seja contínuo na palavra do Senhor. E eu quero atentar para essa palavra que ela proferiu nesse momento, no versículo 4 do capítulo 2, que diz, Abacuque era um profeta que ele assistiu a apostasia de Israel, né? E assistiu a opressão do povo por soberbos. Então, aqui está o ai e a fé. Então, ele lamenta, ora, pede ao Senhor uma resposta, né? E o Senhor responde aqui no versículo 4. Eis o soberbo, Abacuque. A sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém. Então a fé é exatamente esse habitar do Espírito Santo contínuo em nós, né? E para que o Espírito Santo habite continuamente em nós, nós precisamos de 2 fatores. Nós precisamos da sabedoria do céu. O céu tem que prevalecer sobre a terra, no nosso espírito, né? E o entendimento das coisas que vem do alto, do céu. O entendimento, ele precisa que o conhecimento da palavra esteja cheio em nós, transbordante em nós, né? Então, sabedoria e entendimento, para que a fé, ela possa prevalecer na sua vida e você viver por ela nos tempos angustiantes, nos tempos de tribulação. E aí eu cito o povo de Éfesos, né? Agora eu vou entrar na Efésios. A igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfesos, amém, irmãos? Que foi uma igreja em que Paulo, ele tem o discernimento espiritual de instruir essa igreja, que era uma igreja que ele estava preso, né? E era uma igreja em que o povo, ele se unia para estar na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo corpo. Então, Paulo, na prisão, escreve o livro aos Efésios. Amém, irmãos? Admoestando, instruindo eles de que eles deveriam estar no mesmo corpo, no mesmo espírito, na mesma fé. Amém? E para isso, então, ele instrui um espírito de você ser já aquele transformado pela fé. Quando você deixa o Espírito Santo habitar em você, né? O Espírito Santo passa a morar, a residir, a escolher aquela casa, aquela residência, né? Que somos nós, cada um de nós uma casa, um coração perfeito segundo a vontade do Senhor. Então ele cita que o amor era primordial para um só corpo e um só espírito. E o amor é o primeiro mandamento, não é, irmãos? Qual é o primeiro e o segundo mandamento?
Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E ao próximo como a si mesmo. Então, era nesse espírito que Paulo incentivou a fé na igreja de Efésios. Amém? A igreja de Efésios, ela aprendeu a lutar. Ela aprendeu a guerrear. Amém. Contra as coisas demasiadas de angústia, de aflição. Esse momento que nós estamos passando agora, não é? Olhem, vamos dar o exemplo do nosso presidente Bolsonaro, né? Se não fosse a fé, se não fosse o Jair Messias Bolsonaro, o Senhor me deu uma revelação que o nome do nosso presidente se encaixa no número da plenitude. Jair 7, Messias 7, Bolsonaro 7. 777 é a marca de Cristo. Então o Senhor escolheu esse homem e o Senhor está dando estratégias. Vocês percebem que Bolsonaro, ele não responde de imediato às adversidades, às agressões que ele tem sofrido, aos confrontos que ele tem enfrentado. Não é, irmãos? Então, vejam bem, é assim que nós temos que ser. Nós primeiro temos que orar. A tribulação vem, a angústia vem, e nós não temos que responder feito tolos ao opressor, né? O opressor vem, ele te agride, ele te abala, ele te confronta, para que tu percas a guerra, se naquele momento tu estiveres fazendo a tua vontade, né? Então, qual é a vontade do Senhor? Sobe na torre, ora como Abacuque e espera a resposta no Senhor. Assim tem sido o nosso presidente. E em todas as escolhas dele, de Bolsonaro, eu gostaria de mostrar a vocês, ele tem tido discernimento de colocar pessoas de Deus no ministério dele, como o atual ministro da Justiça, André Mendonça, um pastor que tem dado bons testemunhos para a nação brasileira. Então é isso. Era isso que eu queria deixar aqui na live. É da educação, né? O pastor é da educação. Não, é da Justiça. É o novo ministro da Justiça que ficou no lugar do ímpio, né? Daquele que traiu o nosso presidente, Sérgio Moro. Não é verdade? Ele então tem a tranquilidade de orar e perguntar ao Senhor: quem tu queres, Senhor? Amém, aleluia. Para a atual cadeira da justiça. Que este homem seja justo para ti e para a minha nação, o Brasil. Então foi assim que Bolsonaro orou e o Senhor mostrou. Procurem saber quem é o atual ministro da Justiça da República Federativa do Brasil. Ele é um pastor, e um pastor instruído, sábio nas coisas de Deus. Inclusive, quando ele assumiu a cadeira, ele falou algo muito importante: ter no nosso caráter integridade no Senhor. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero entregar aos irmãos. Que a igreja, falo de Filadélfia, amém, Casa de Oração Filadélfia, Israel, temos sido fiel ao Senhor? Não tenho dúvida. Isso eu coloco aqui para vocês com meu coração transbordante de alegria e de amor ao Senhor. Fiel ao Senhor. Então, qual é a mensagem da nossa igreja? Querer a todos vocês num só corpo, num só espírito e num só amor ao Senhor, para que tudo seja segundo os mistérios da vontade dele em cada um de nós. Amém? Aleluia, era essa a mensagem. Glória a Deus. Vai separando aí a palavra em Efésios, que eu vou só fazer um comentário aqui, gente. Amém. O que eu vi desse capítulo 2 aí de Abacuque, os 2 versículos chaves são esses, o 4 e o 14. Amém. Então no 4, Deus questiona: acaso não vê que nos meus olhos todo o trabalho dos ímpios é em vão?
tudo que fizeram para conquistar nações, povos, é vão. Amém, Senhor. Porque eu tenho a última palavra. Eu vou agir conforme eu quero. Então, tudo que eles estão tentando para mudar o curso da história da humanidade é vão, porque o que vai se cumprir é o que eu quero, diz o Senhor. Amém. Ao profeta Abacuque. Glória a Deus. E a gente agora está dizendo para vocês aqui que assistem essa live. E aí no 14 vem a chave: mas a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, mesmo tendo todos esses levantes de povos maus, de reis maus, de líderes ímpios, a terra se encherá. O mistério de Deus será revelado. Amém. Como já falamos, através da palavra. Tá bom? Então, nessa abertura em Abacuque, é essa mensagem. E a pastora vai deixar aqui em Efésios uma palavra. E depois nós vamos abrir aqui para conversar com vocês que estão na live. E por último, encerrar com oração. Amém. Eu gostaria de dar um recado antes de ler a palavra, que os privilégios e a unidade que Cristo dá aos crentes os preparam diariamente para uma guerra espiritual. Então, o mal, quando nós estamos numa guerra espiritual, que nós conhecemos a perfeita vontade do Senhor, que já buscamos, certamente o mal não prevalecerá sobre o bem. Tudo isso que estão confrontando o nosso presidente, nada disso está vencendo ele. Ele não é um homem vencido pelos confrontos que ele tem enfrentado. O Senhor tem falado comigo, porque Bolsonaro está buscando ao Senhor. Isso é muito importante. E todos aqueles que estão ao redor dele. O Senhor está dando visão espiritual para ele discernir aquele que é bom e aquele que não é bom, aquele que é ruim e aquele que é crente com privilégios no Senhor. Então, a palavra de Deus é em Efésios capítulo 1. Deus nos adota amorosamente. Eu vou ler até o versículo 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério de sua vontade. Essa é a batalha espiritual que nós vamos caminhar esta semana. Calcem os pés com essa palavra do Evangelho. Em Efésios capítulo 1, versículo 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. A sua bondade, a sua benevolência, a sua benignidade, Deus propõe os mistérios da vontade dele em nós. Amém. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmãos,
caminhem em qualquer situação. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Paulo faz questão de falar Jesus Cristo. Cristo lembra a cruz. Amém? Verdade. Todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, somos herdeiros do Senhor Jesus Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém, irmãos? Então caminhamos diante dessa palavra durante toda essa semana, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu encerro aqui abençoando todo o povo de Deus e todo aquele que tem rejeitado ao Senhor Jesus Cristo, que ele possa converter em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Fica aí. Amém. Olha, a galera tá lá em Mosqueira assistindo, hein? Glória a Deus. Lene, Jaque, Ruth, todo mundo lá. Amém. Que bom. Recebam a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. A Carla Melo tá aí, olha, manda um beijo pra ela. tudo, Carninha, um abraço, querida. Aleluia pela tua vida. Deus te abençoe, Davi Daniel. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo esteja repleto no teu lar. Glória a Deus. Que todos retornem do final de semana na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. E com a perfeita e agradável vontade dele. Amém? Amém. Amém. E é isso, os mistérios de Deus estão na Bíblia. Não tem outra forma de conhecer o Amém. Senhor, Glória a se Deus. não conhecermos a sua palavra. Eu disse aí, eu tô com o celular da igreja pra gente ver aqui, olha, mãe, a gente tá aparecendo assim, ó. Amém. Glória a Deus. E eu disse aí Aleluia. que Éfeso um dia foi Filadélfia, só que ela se tornou Laodiceia quando ela perdeu o primeiro amor. Então, a princípio foi uma igreja aprovada, mas que perdeu o primeiro amor. Perdeu a essência do propósito. E esse é o maior elogio a Filadélfia. Amém. Ela nunca nega a palavra. Ela nunca nega o nome do Senhor. E por isso todos saberão que Jesus nos amou. Por que no passado? Porque nós vamos ser retirados em breve, através do arrebatamento. Então todos saberão que ele amou Filadélfia quando ele a livrar, como diz no verso 10 de Apocalipse 3, da grande tormenta que está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. Nós conhecemos esses mistérios, porque nos dedicamos em conhecer a palavra do Senhor. As nossas lives aqui, as minhas no caso, porque vai para o meu canal, vai estar nas minhas redes sociais, nossas, porque nós somos a casa de oração, não estou só nessa, graças a Deus. A gente se dedica em passar a palavra. Nenhuma experiência vem sem a palavra. Amém, Senhor. Nenhum sonho que eu passe aqui vem sem a palavra. Nenhuma experiência pessoal, nenhum testemunho. Tudo vem acompanhado da Bíblia. Então esse é o maior mistério revelado. É a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus falou em Mateus. No Evangelho de Mateus ele fala: eu te dou graças, Pai, porque não revelaste aos sábios e entendidos, mas aos teus pequeninos. Então Filadélfia é pequenina. Por quê? Porque tem pouca força. Éfeso, quando surgiu, foi a igreja primitiva. Também tinha pouca força. Ela não aderiu à idolatria a princípio. Veja que nessa palavra de Abacuque fala de idolatria. Como é que vocês idolatram ídolos de barro, que podem ser feitos até de ouro e prata, mas não respiram, não têm vida? Éfeso resistiu a isso no começo, mas depois perdeu o primeiro amor. Ou seja, dá a entender que se corrompeu. Se corrompeu por N fatores. Mas o que a gente mais vê hoje na atualidade seria a corrupção financeira, né? Mas Filadélfia, mesmo tendo pouca força, se mantém fiel. Então esse é um mistério revelado. Ela, Amém. Mesmo pequena, mesmo com pouca força, ela tem a revelação correta, que leva para o céu, que leva para a salvação, que só pode ser dada em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos dar... só complementar rapidinho. Complemento. Eu queria dizer aos irmãos também que quando a gente ora perguntando a vontade do Senhor,
como Abacuque, né? Nem sempre a vontade de Deus, não, eu nem vou dizer nem sempre. A vontade de Deus, ela pode não ser a sua vontade. A minha vontade pode não ser a de Deus. Então, quando Abacuque ora, ele fica perplexo com o que Deus responde. Porque ele diz para Deus, como uma nação perversa como a Babilônia vai corrigir outra perversa, Jerusalém. Israel, no caso. No caso, Israel, né? Sendo que Babilônia era bem pior do que Israel, não é verdade? Mas ele fica perplexo, como nós muitas vezes ficamos. Mas o que nós temos que entender? Os mistérios da vontade do Senhor vão ser sempre o melhor como resposta às nossas orações. Amém? Era isso. Glória a Deus. Então a gente saúda todo mundo que tá aqui. Olha, a Neia tá feliz porque ela conseguiu ver ao vivo pela primeira vez. Glória a Deus. Mas todas as minhas lives sobem pro canal. É o que eu digo. Acaba aqui, eu fico mais 2 horas editando, vendo conteúdo disso aqui que aconteceu para chegar até as pessoas que não viram. E essa tem sido a minha cruz, né? É a palavra do paralítico. Toma o teu leito e anda. A glória não a Deus. É fácil não, gente. Queria muito ter uma assessoria para fazer essa parte que eu acho chata, mas que é necessária. Eu gosto de estar aqui. Gosto de estar aqui ao vivo, lendo a palavra. Gosto de estar na igreja, louvando, pregando. Mas realmente esse pós, eu não gosto. Nadinha. Porém é necessário para que vocês expandam esse conhecimento, recebam a verdade e ganhem novas almas, para a gente levar o máximo conosco no arrebatamento. Não é verdade, irmãos? Amém. Então vamos orar nessa hora. Aleluia. Eu vou começar e a pastora complementa. Amém, Senhor. Deixa eu ver se tá um pouquinho mais pra cá. Acho que eu tô torta aqui, mas Amém, Jesus. Mas tudo bem. Amém, Senhor. Te entregamos essa live, Pai. Os teus mistérios, Senhor. Revela. Amém. Revela os teus pequeninos. Aleluia, Deus. Mais e mais até a consumação dos séculos. Obrigada por mais um domingo pregando a tua palavra. Poderíamos ter escolhido fazer N coisas, mas estamos aqui. A prioridade és tu. Aleluia, Jesus. E és tu através de quem, Jesus? Através das tuas almas. Amém, Senhor. De cada um que está aqui assistindo. Amém. Porque para ti, cada um aqui é importante. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima. Mas estamos todos juntos para atingir a plenitude em Cristo Jesus. A estatura de perfeitos varões. Né? O filho varão de Apocalipse 12 que nasce da mulher que é Israel. E será arrebatado para junto de Deus. E este momento está perto de acontecer. Aleluia. Na verdade, a mulher já está nas últimas contrações. Ela está para parir este filho varão. E este filho varão é a noiva. É a igreja em Filadélfia. Em nome de Jesus. Não é a casa de oração Filadélfia Israel aqui de Belém do Pará somente. Mas é um povo que está ao redor do mundo. Que não nega a tua palavra. Que não nega o teu nome. E mesmo tendo pouca força, fica firme até o fim. Não se perdendo como Éfeso. Que como a pastora leu, recebeu a instrução correta de Paulo. Mas no meio do caminho se desviou. Perdeu o primeiro amor. Porém nós queremos ser Filadélfia até o fim. Não virar Laodiceia. Não regredir para Laodiceia. Mas permanecer sendo Filadélfia. Amém, Senhor. Até o fim dessa caminhada. Amém, Jesus. E aí sim toda a terra se encherá do teu conhecimento. Como as águas cobrem o mar. Já estamos neste tempo. Este tempo é agora. É o tempo do fim. Mas também é um tempo em que o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, tem se expandido, sim. Mesmo em meio a muita perseguição, tem se cumprido os propósitos de Deus. E se cumprirão mais e mais até o dia perfeito do Senhor. Então é isso. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a cada vida aqui e dizer que a palavra é o poder do crente. Se você erra, é por não conhecer as Escrituras, que é o poder de Deus. Amém. Falar alguma coisa para encerrar, pastora? Não, eu quero ensinar aos que ainda não sabem a se revestir das 4 espadas do Senhor. Eu já passei essa instrução
E eu faço como Paulo, não preso, não estou presa em Roma, mas estou liberta com a graça do Senhor. Aleluia, minha vida é liberdade em Cristo Jesus. Então eu quero ensinar aos que ainda não sabem a espada de fogo. Quando nós oramos, a espada de fogo com as mãos para cima, os punhos cerrados, em posição de vitória. Se revestir da espada de prata, que é a coroa que o Senhor já colocou em nós. Não perde a tua coroa. A coroa da vida. Amém, Senhor. Sejais justo sempre, até irmos ao encontro do Senhor. Coroa de prata. A coroa de ouro, recebendo as orações do Senhor. Amém. Recebendo as respostas dos nossos clamores e súplicas. E a espada da paz, que é o ajoelhar-se, o humilhar-se ao Senhor, abrindo a palavra dele para instrução e sabedoria. Amém? É essa mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro a minha participação. Consigo aqui falar. Então é isso, gente. Não, bora, a gente vai encerrar juntas. Então é isso, glória a Deus, aleluia, e vamos que vamos. Tendo a revelação correta e obedecendo até o fim dos tempos, que é agora, o fim chegou. Agora são os últimos dias nessa terra, até para você ser salvo. Você escolhe viver de ilusão no mundo que já morreu ou ter a glória eterna. Oremos com as espadas, amém? Amém.